A seguir, Hora da Notícia. Os números da eleição em Passo Fundo. Hoje, o quadro Fatos mostra o desempenho dos candidatos locais a deputado federal. Ainda sobre eleições, a gente recebe no estúdio a juíza eleitoral de Passo Fundo, Ana Cristina Frigueto Crossi, que faz um balanço do trabalho no primeiro turno e fala sobre a preparação para o segundo turno. A UPF lançou nesta manhã o vestibular de verão. Mais de 50 cursos vão ser oferecidos pela instituição para o primeiro semestre de 2019. E ainda quando e como o respeito às diferenças deve ser trabalhado na escola. A gente mostra um projeto com crianças de 3 e 4 anos de idade. Hoje é quarta-feira, 10 de outubro, é Hora da Notícia. A gente começa o programa de hoje falando da oportunidade de fazer parte da universidade que está entre as melhores do país. Mais de 50 cursos estão sendo oferecidos para o próximo semestre aqui na UPF. O vestibular de verão foi lançado hoje pela manhã. O lançamento do vestibular de verão da UPF aconteceu aqui no Centro de Convivência, dentro do Campo Central. Foi neste espaço que imprensa e comunidade acadêmica conheceram a campanha de mídia e as atrações para os mais de 50 cursos oferecidos. A UPF está entre as 15 melhores universidades particulares do país. A indicação é com base em um levantamento feito pelo ranking universitário da Folha deste ano. E esse ranking seguiu alguns critérios importantes. Eles avaliaram a pesquisa, o ensino, a inovação, a internacionalização e o mercado. Foram avaliados 40 cursos e 196 universidades. No momento em que nós novamente lançamos o vestibular, lançamos um conjunto de cursos e disponibilizamos essa qualidade toda ranqueada ali, né, por várias instituições à disposição da comunidade. E entre as instituições privadas de ensino superior do Brasil, a UPF ocupa a 8ª posição no ranking nacional. Uma amostra da qualidade de ensino oferecida pela maior universidade do Norte Gaúcho. O vestibular de hoje é a prova disso, né? Nós estamos oferecendo 58 cursos e o mote do vestibular para mim é muito importante, porque a palavra experiência, ela é rica em significado. Experiência significa, no fundo, se deixar tocar por alguma coisa. E quando os nossos alunos vêm para cá, eles precisam se deixar tocar pelo conhecimento, pela ciência. E é isso que faz de nós estar no ranking entre as melhores universidades do país. A UPF, por ser uma instituição filantrópica e comunitária, oferece várias opções de bolsas e financiamentos para a graduação neste vestibular. Temos o PAI UPF, temos o PEC, temos a Bolsa Social para os cursos de licenciatura. Enfim, né, temos também uma grande gama de produtos aí e serviços a ofertar para os nossos futuros estudantes e estamos todos de braços abertos para recebê-los e fazer negociações também diante desses momentos de dificuldade financeira, né, que o país e a nossa região vem enfrentando. A prova para o vestibular de verão da UPF será no dia 17 de novembro. E os candidatos ao vestibular de verão podem aproveitar as médias do Enem dos últimos 4 anos. A inscrição pode ser feita já a partir de amanhã pela internet no site vestibular.pf.br. Passado o primeiro turno das eleições em Passo Fundo, a Justiça Eleitoral já trabalha para preparar o segundo turno, que será no dia 28 de outubro. E com a gente hoje aqui no estúdio, uma das juízas eleitorais que atua nesta eleição aqui na cidade, Ana Cristina Frigueto Crossi. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Doutora, a Justiça já tem o balanço de domingo e a gente quer saber quais foram os problemas identificados, então, nesse primeiro turno. Bom, no primeiro turno que se viu a nível local, estadual e até nacional foram as filas, né? As filas para a votação foram maiores, o tempo de votação foi mais extenso. Por quê? Isso se deve, além da votação para 6 cargos, é uma votação por si só extensa, também pelo sistema da biometria.
A biometria, ela foi instituída, né, implementada, visando a segurança no voto, e também a biometria, ela necessita do reconhecimento da digital. Por vários fatores, em alguns momentos não existe esse reconhecimento, né, de imediato. Então isso causa uma certa demora. E o problema com a biometria pode então se repetir no segundo turno. Segundo o TSE, já houve um pronunciamento, vai existir uma tentativa de aprimoramento nesse espaço de tempo. Eu acredito que em poucos lugares vão se conseguir, porque é um espaço exíguo de tempo. Mas, com certeza, né, a Corte Nacional visa aprimorar esse sistema de identificação do eleitor, né, a identificação do eleitor com digital, para minimizar no futuro próximo essa situação. A gente tem um índice de abstenção aqui em Passo Fundo? Tivemos 18% de abstenção local. Agora, o eleitor que não conseguiu votar e não conseguiu justificar o voto, ele ainda pode fazer isso? Qual é a orientação? A orientação é que ele justifique, né, se caso for justificar agora, o ideal é que entre na ferramenta da Justiça Eleitoral por meio da internet, se chama Justifica. Existe no site do TSE uma ferramenta online, ela permite que o eleitor justifique lá mesmo no site. Então é muito prático, né? O site do próprio TSE permite essa justificativa online que é repassada para o local de onde esse eleitor tem o seu cadastro. Agora, o eleitor que não votou, não justificou, ele pode votar no segundo turno? Ele vai, de preferência, ele vai ter que fazer a sua justificativa online, né? Ele vai ter que fazer a justificativa online para que seja comunicada, né, ao local do cadastro, para que regularize a sua situação eleitoral, né? De preferência, para que ele possa também conseguir votar com tranquilidade. Com relação aos mesários, para o segundo turno, serão os mesmos mesários do primeiro turno? Eles terão algum outro treinamento específico? Como é que é essa preparação? A preparação, ela foi realizada antes do primeiro turno, né? Fizemos reuniões com todos e eles são a mesma equipe. Há uma redução de número, né? Mas eles realmente são a mesma equipe e eu acredito que vão estar, então, até mais situados nesse panorama, porque também para os mesários foi uma nova situação. Então, eles não vão receber novo treinamento, mas a Justiça sempre fica à disposição para novas orientações. Eles estão com o manual do mesário, que fica sempre com eles, né, no momento da votação. Agora, para os eleitores terem uma votação tranquila nesse segundo turno, quais são as principais orientações, então, da Justiça Eleitoral? Que o eleitor, principalmente, leve a sua cola eleitoral. Agora, claro, é muito mais fácil, né? E também que posicione seu dedo, quando indicado o dedo cheio, coloque o dedo, né, numa posição que ele consiga pegar a digital e, né, vá com tranquilidade. A gente sabe que é um momento de transição, quando entra a biometria, então tem um pouco mais de paciência para que esse problema, né, logo no futuro vai ser, com o aprimoramento do sistema, resolvido e com certeza vai ser uma situação que vai ser resolvida para todos, para o bem de todos. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho aí nesse segundo turno. Muito obrigada. E a gente tem mais números do primeiro turno das eleições, é no quadro Fatos, Zumara. Pois é, a gente segue hoje dando os números de Passo Fundo. Passo Fundo não conseguiu eleger um deputado federal, mesmo com uma classe empresarial que fez uma campanha aí para que se votasse em candidatos locais. Faltaram muitos votos para que isso acontecesse. Os dois mais votados aqui em Passo Fundo,
Márcio Patucci, PDT, fez 15 mil votos ao todo, sendo 12 mil só em Passo Fundo. Mas precisaria outros 41 mil votos para alcançar a última cadeira da bancada do PDT na Câmara dos Deputados. Rodinei Candeia, do Progressista, fez cerca de 23 mil votos ao todo, 8.300 só em Passo Fundo e precisaria fazer mais de 65 mil votos para se eleger. Só para se ter uma ideia da dispersão de votos ou pulverização de votos locais em outros candidatos de fora de Passo Fundo, o Marcelo Van Hatten, do Novo, que foi o mais votado no estado, com 345 mil votos, recebeu em Passo Fundo mais de 7 mil votos. O mesmo número que o terceiro colocado na lista dos locais mais votados aqui recebeu para deputado federal, como foi o vereador Saul Spinelli, do PSB. Por conta do desempenho nas eleições e o enquadramento da cláusula de barreira, 14 partidos políticos ficarão sem tempo de TV e de rádio e sem recursos do fundo partidário, a partir de 2019 já. A curiosidade desse cenário é que os partidos dos dois candidatos à vice-presidência da República, o general Mourão, do PRTB, e Manuela Dávila, do PCdoB, estão na lista dos que perdem o fundo partidário. Tá certo, Zumara. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. E depois do intervalo, quando e como o respeito às diferenças deve ser trabalhado na escola. A gente mostra um projeto com crianças de 3 e 4 anos. Nós já voltamos. O processo de produção da cerveja rendeu um bate-papo ontem aqui na UPF, uma atividade dos cursos da área de Química e Engenharia de Alimentos. A cerveja que você encontra pronta passou por um processo muito complexo. Um processo tão complexo que precisa de um profissional especializado na área. Por isso, os cursos de Química e Engenharia Química e de Alimentos se reuniram para falar sobre cerveja e principalmente sobre o processo que acontece antes de virar essa bebida tão conhecida. E para falar sobre isso, nada melhor do que um engenheiro químico e mestre cervejeiro. O baterista da banda Nenhum de Nós, Sadi Honrick, contou a sua trajetória dupla, na música e com a produção artesanal e independente de cerveja, porque produzir essa bebida é muito mais complexo do que parece. Os cuidados eles vêm, primeiro, tem que ter um termômetro porque as temperaturas do trato, né, da fase quente da cerveja são muito importantes para a gente poder ativar as enzimas corretas no momento correto. Depois, obviamente, a gente vai ter que ter um momento de ebulição para fazer uma esterilização do mosto, coagulação de proteínas. Depois disso, a gente vai resfriar a cerveja para inocular a levedura. A partir desse momento, o cuidado com a asepsia é muito grande, porque qualquer contaminação pode azedar a tua cerveja, pode deixar ela, eu não vou dizer imprópria para o consumo, mas não vai ser agradável. Entender o processo da cerveja e os cuidados que isso demanda é trabalho tanto do químico quanto dos engenheiros químicos ou de alimentos. Tudo para garantir a qualidade da bebida. A produção de cerveja propriamente dita é um processo complexo, é um processo que exige muito controle dos parâmetros que vão ser lidados. E pelo que a gente vê hoje do número de tipos de cervejas que tem aí, né, vários tipos surgindo diferentes, a gente percebe que cada um deles tem características diferentes e para manter aquelas características tem uma complexidade muito forte. E para isso precisa um profissional para poder lidar com esse tipo de coisa, né? Cada vez mais agora, não só na produção da cerveja, né, que muitas pessoas pensam, eu vou produzir cerveja em casa, mas a figura de um químico, a figura do engenheiro químico, do engenheiro de alimentos, durante todo o processo, durante todo o controle de qualidade, vai agregar muito mais valor à cerveja, né? No caso, a cerveja artesanal. Então isso é um novo nicho de mercado para esses nossos profissionais. No vestibular de verão, a UPF vai abrir os cursos de Química, tanto bacharelado quanto licenciatura, e os de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. São mais de 100 vagas disponíveis e a produção de cerveja está entre as atribuições desses profissionais. O segredo é uma cerveja que tem algum equilíbrio. Ela pode ser um equilíbrio mais tendendo ao adocicado do malte ou tendendo ao amargor do lúpulo, mas tem que ter algum equilíbrio. E, para mim, a maior qualidade da cerveja é reunir amigos.
amanhã acontece em Passo Fundo o Varal dos Saltos. A iniciativa do Projur Mulher da UPF é para doar sapatos e fazer atendimentos na Praça do Teixeirinha a partir das 2 da tarde. Toda a comunidade está convidada. A Constituição Federal completa 30 anos. Com mais de 300 artigos, 100 emendas, ainda muito a ser feito para sua efetividade. Essa é a análise feita por especialistas no Estúdio 4 desta semana. O programa foi ao ar ontem, mas tem reprise hoje, às 8 da noite, e também na sexta-feira, às 11 horas da noite. Veja um trecho. A Constituição, nesses 30 anos, alcançou grandes resultados. Na verdade, principalmente no que diz respeito à concretização de direitos fundamentais, de cunho individual ou social, certo? A Carta de 88 foi fundamental a esse respeito, porque exatamente naquele momento histórico sintetizou o rompimento para com o modelo jurídico anterior e ampliou um rol significativo de direitos. São mais de 350 artigos que precisam dessa efetividade. E muitas vezes não há vontade política, não há interesse político, não há um orçamento público que permita a efetivação. É bom que a gente esclareça que sempre que o Estado precisa efetivar direitos, ele precisa de dinheiro. E isso vem da contribuição do sistema tributário. E o nosso orçamento público, se nós olharmos para 2018, nós vamos ver que dos quase 3 trilhões e meio, 1 trilhão e 200 bilhões foram para pagar juros da dívida pública. Chuva fraca e temperatura que deve ficar perto dos 20 graus estão previstas para os próximos dias aqui na região. Veja mais na previsão do tempo. Previsão de uma quinta-feira com chuva fraca em Passo Fundo. A mínima fica na casa dos 12 graus e a máxima chega a 21. Já na sexta-feira, o céu fica encoberto com bastante nuvens e não está descartada a possibilidade de chuva durante o dia. A mínima será de 14 e a máxima de 19 graus. Ajudar na formação das crianças para que sejam cidadãos preocupados com o coletivo. Na série de entrevistas e reportagens sobre a infância que estamos apresentando nesta semana, nosso assunto hoje é diferenças, diversidade e inclusão. Tem que ajudar as pessoas a atravessar a rua. Aprende a tomar papai. Ela não fala, ela faz libas. Ela escuta choque quando faz isso. Como se não espera, ela tem medalha. A gente dá beijo e abraço. Tá aí uma pequena prova de que somos todos diferentes, cada um com suas particularidades. O mundo é feito de diversidades e é a partir dessas diferenças que muitas vezes surgem os questionamentos e o preconceito. Então, uma pergunta: como trabalhar isso ainda na primeira infância, quando eles são assim, tão pequenos? Essa escola tem uma das respostas. É nessa fase que se aprende grande parte dos valores que levamos para a vida. E foi no convívio e no exemplo com as situações do cotidiano que essa turminha aprendeu algumas coisas que eram desconhecidas. O projeto surgiu da inquietação das crianças, né, quando eles descobriram que existiam funcionárias aqui na escola que não falavam. Para eles, assim, foi espanto, eles ficaram espantados, assim, e daí surgiu várias possibilidades, várias considerações. E nós começamos a pesquisar, porque
tinha essa necessidade deles também de estabelecer comunicação com as funcionárias, que eles chamam carinhosamente de tias, e também nós, enquanto escola, temos que problematizar essas questões, né? Porque o que nós não conhecemos nos causa estranhamento, e o que causa estranhamento pode nos levar a formar preconceitos. Um tema que deixa muita gente de cabelo em pé: aprender a conviver com as dificuldades para evitar um possível bullying. Por meio de um projeto, a professora Eliane trouxe para dentro da sala de aula e aproximou o assunto dos alunos. Hoje a criança que é a protagonista. A Pro, ela vai prestando muita atenção, a sensibilidade dela, uma escuta bem sensível em perceber o que chamou a atenção da criança. É bem importante, né? Nós temos a questão da inclusão, tem alunos inclusos, então eles podem não ter esse ano um coleguinha que tem um laudo, mas eles podem ter no ano que vem, né? Eles vão ter muito mais facilidade de aceitar, compreender e ajudar, e essa própria criança ajudar eles também, né, com a sua diversidade, no desenvolvimento deles. Então, é muito importante para as crianças terem o contato, conhecerem, né? Não se pode gostar de algo que não se conhece, não se pode respeitar algo que não se tem o conhecimento daquilo, né? Com a experiência da própria escola, os alunos puderam descobrir que nem todo mundo se comunica da mesma maneira. Tem gente que utiliza a linguagem de sinais, conhecida como Libras, como é o caso dessa funcionária da biblioteca. E além de conviver com a realidade no espaço escolar, a professora convidou um atleta para participar do projeto. Sidney surpreende por onde passa. Estudante de educação física e atleta de alto rendimento, hoje ele se dedica a ensinar judô para crianças, mesmo depois de perder a visão. A construção desse conceito no ser humano, nos futuros cidadãos, é que nos enche de orgulho pelo trabalho dos professores envolvidos nos ensinamentos dessa condição humana que é a de perceber o outro como pessoa, como sujeito, e não antes qualquer condição que ela tenha, né? Seja ela a condição que for, com uma deficiência, com condição social, condição de raça, de credo. Essas experiências nos fazem perceber e ter a esperança viva de que realmente vale a pena investir e perseverar na educação. Os estudos mostram claramente que os preconceitos de etnia, classe social, gênero, cor da pele e outros se estabelecem desde o nascimento até os 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então, essa precocidade no desenvolvimento de preconceitos, que é um processo social, porque a criança não nasce preconceituosa, ela indica a urgência de ações e de projetos como esse. E é assim, em atitudes simples, que é possível estimular o respeito à diversidade e trazer aprendizagens significativas que ajudam a formar a personalidade da criança preocupada com o todo. Porque ao olhar para o outro e perceber as diferenças, eu me olho e também me reconheço como um diferente. E quando eu tenho esse olhar, eu me percebo que eu sou um ser social, que eu faço parte de uma coletividade, e isso faz com que eu me perceba responsável por tudo que está à minha volta, por essa realidade. Foi uma aprendizagem riquíssima, porque eles entenderam que todos, na verdade, somos diferentes, né? E que ser diferente nos torna especiais. Hoje a gente fica por aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Nós voltamos amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!